Então, vamos lá para uma aplicação que envolve função exponencial. Uma empresa produziu, num certo ano, 8.000 unidades de determinado produto. Projetando um aumento anual de produção de 50%, pergunta-se: A. Qual a produção P dessa empresa ter anos depois? E B. Após quantos anos a produção anual da empresa será de 40.500 unidades? Então, vamos ver o que a gente tem aí de informação, né? Que o próprio enunciado está nos trazendo. Então, ele está dizendo que, num ponto inicial, num certo ano, 8.000 unidades são produzidas pela empresa. Depois, ele está indicando que ele quer projetar um aumento de 50%. Então, a gente tem que pensar que estamos falando de função exponencial. Então, há o conceito de que a função f de x vai ser um a elevado a x, certo? E aí temos a informação de que o valor inicial de produção é de 8.000. Então, inicial, 8.000 unidades, que é a primeira referência que se tem. E tem o tal do aumento de produção de 50%. Então, só lembrando que 50% é 50 em 100, que equivale a 0,5. O que a gente tem que fazer aqui, esse exemplo propõe, que a gente imagine como construir, né? Qual é a produção P da empresa em T anos. Então, eu tenho que bolar a função inicial dessa minha proposição. Para a gente bolar isso, a gente precisa ir construindo a concepção de fórmula. E aí a gente vai, então, iniciar do que o problema nos traz como valor inicial de produção. Então, no tempo zero, porque é inicial, nós temos 8.000 unidades. Aí eu vou começar a pensar, como ele quer uma projeção anual de produção de 50%, então, passado um ano, para produção com o tempo sendo 1, o que eu vou ter? Eu vou ter 8.000 mais 50%. 50% de quem? 50% do próprio 8.000. Então, eu já posso utilizar os 50%, só que eu operaciono ele de forma decimal e não em percentual. Então, ele é 0,5 vezes esse 8.000, porque é 50% do que já se produzia. Então, nós temos que a produção, né, em um ano pode ser caracterizada dessa forma. Se a gente observar, esse 8.000, ele se repete. Então, a gente pode pôr ele em evidência. Na segunda parte do termo, é 0,5 vezes 8.000. Na primeira parte, eu teria o quê? 8.000 vezes quanto para ser 8.000? 8.000 vezes 1, de certa forma. Então, a produção, um ano depois, colocando esse 8.000 em evidência, ela pode ser 8.000 vezes 1 mais 0,5, para a gente encontrar um coeficiente de repetição aí, que, agrupando dentro do parênteses, vai ser o quê? 8.000 multiplicado por 1,5. Esse 1,5 está fazendo o quê? O expoente dele é 1, teoricamente. Posso deixar o parênteses, posso não deixar, mas tudo bem, isso não vai influenciar a questão. Aí eu vou pensar no próximo ano, P2. No próximo ano, o que a gente vai ter? A gente vai ter a produção do ano anterior. E aí a gente percebeu lá na função de um ano que para eu acrescentar 50%, eu tenho que multiplicar por 1,5. Por quê? Porque é o valor que eu tenho, uma unidade dele, mais 50%. Então, é vezes 1,5. Se eu tenho 2 anos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter 1,5 vezes 1,5 de volta, porque é mais um ano se repetindo. Então, a cada ano é vezes 1,5 a mais. E como eu tenho dois elementos se repetindo iguais, eu posso ter eles em forma de potência, que seria o quê? 1,5 vezes 1,5 é 1,5 ao quadrado. Com isso, eu consigo observar que se eu pensar no P3, eu vou ter o quê? Olha só, no P1 era 1,5 e, teoricamente, quando não aparece o expoente é 1. No P2 é 1,5 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado. No P3, a gente já consegue deduzir que vai ser o quê? 8.000 multiplicado por 1,5, só que agora ao
cubo. No P4 seria 8.000 vezes 1,5 elevado à quarta. E aí eu posso, então, atribuir a forma genérica para qualquer ano. E aí eu vou chamar o P para o T, onde o T é o número de anos, onde a minha função será 8.000 vezes 1,5 elevado a esse próprio T. Então, eu já tenho uma função pré-definida de produção em função de T anos depois, que é o que a questão acaba nos solicitando na letra A. E aí, desta função, a gente consegue ir para a resolução da letrinha B. Na letrinha B, a questão pede para que a gente, após quantos anos a produção anual da empresa será de 40.500 unidades. Então, após quantos anos? Antes de mais nada, a função que a gente acabou de construir é 8.000 vezes 1,5 elevado a t. Então, após quantos anos? Não tenho tempo. A produção será de 40.500 unidades. E aí é só uma substituição de fórmula. Então, ó, vou partir da minha P de T elevado a 1,5T. E aí a minha produção é 40.500 igual a 8.000 1,5T, que é quem eu vou descobrir. Então, eu preciso tentar encontrar um equilíbrio de equação exponencial para encontrar esse T, que é o expoente. Esse 8.000 que está multiplicando, ele pode ser levado para o outro lado dividindo. Então, a gente tem 40.500 dividido por 8.000 igual a 1,5 elevado a T. E aí, se a gente olhar esse 40.500 dividido por 8.000, se nós fizermos essa divisão, ela dá 5,06. Então, não seria um número que a gente consiga, de certa forma, transformar em base igual, 5 ponto alguma coisa, igual a 1,5, não daria para cortar. Então, nosso recurso aqui é tentar decompor essas funções, esses valores maiores, para que a gente possa escrever eles em forma de potência e aí sim a gente consiga resolver a questão. Então, nós vamos recorrer à decomposição, que é sempre o recurso que a gente utiliza quando a gente tem um número muito grande e precisa escrever ele de outra forma. Então, eu vou decompor o 40.500, ele é um número par, então eu vou começar a dividir por 2, que vai ser 20.250, que continua sendo par, então divisível por 2, que é 10.125. E aí esse número não é mais par, então eu tenho que pensar no próximo primo, que é 3, e 10.125 é divisível por 3, que vai ser 3.375, que continua a ser divisível por 3, que é 1.125, que novamente é divisível por 3, que é 375, que continua até ser 125. O 125 não é o número da tabuada de 3, então eu penso no próximo primo, que é 5, e ele é divisível por 5, que vai ser 25, que divide por 5 vai ser 5, que finaliza por 5 novamente. Então, o que eu posso usar de representação aqui? Olha só, o 2 apareceu 2 vezes, então é 2 ao quadrado. O 3 apareceu 2, 3, 4 vezes, então ele é 3 na quarta potência. E o 5 apareceu 3 vezes, então ele é 5 ao cubo. Essa potência eu posso voltar aqui na função e colocar no lugar do 40.500. Então, eu vou ter 2 ao quadrado, vezes 3 na quarta, vezes 5 ao cubo, dividido. E o 8.000 eu vou fazer a mesma coisa, eu vou decompor ele. Então, decompondo o 8.000, ele é par. Então, ele é divisível por 2, que é 4.000, que é divisível por 2, que é 2.000, que é divisível por 2, que é 1.000, que é divisível por 2, 500, por 2, 250, por 2, 125,
que repete ali o que a gente fez já na outra decomposição, que agora pula direto para o 5, que é 25, por 5 novamente, que é 5, e o 5, que é 1. Então, nós temos, ó, o 2 se repetindo, né? 2, 3, 4, 5, 6 vezes, então é 2 na sexta, vezes o 5 ao cubo. E aí eu tenho aqui, ó, 2 na sexta vezes 5 ao cubo, igual a 1,5 elevado a t. Agora eu posso efetuar os cortes, ó, o 5 ao cubo e o 5 ao cubo são iguais, tchau para os dois. E o 2 ao quadrado da parte de cima, eu posso simplificar com o expoente da parte de baixo, cortando dois expoentes e ainda sobra 2 na quarta no denominador. E aí eu já posso continuar a minha equação. Então, eu vou ter, né, a sobra de 3 na quarta, dividido por 2 na quarta, igual a 1,5 elevado a t. E aí, posso dar continuidade nessa equação até que a gente encontre o valor de t. Só vou abrir uma próxima tela aqui para a gente continuar. Então, na próxima tela, o que nos sobrou aqui, né? Nós temos 3 na quarta, dividido por 2 na quarta, igual a 1,5 elevado a t. E aí nós temos, né? Uma fração com expoentes iguais no numerador e no denominador. Então, a gente pode levar esse denominador para o lado de fora da fração, igual a 1,5 na t. O que acontece com 3 meios, né? 3 meios é 1,5. Então, eu posso 1,5 na quarta, igual a 1,5 na t. E aí, olha só, eu tenho expoente igual. Aliás, a base igual, corto, e o meu expoente, t igual a 4, que responde o meu problema. Ele pedia, né, em quanto tempo a gente consegue, né, chegar naquela produção das 40.500 unidades, e aí sim, essa seria a resposta para esse nosso problema. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.